A história começa no início da noite na Rua dos Alfeneiros, com Harry Potter olhando seu álbum de fotos e lembrando de seu ano anterior com seus novos amigos Ron e Hermione. Sua coruja quer sair da gaiola, mas Harry não pode deixar ela sair, pois seu tio Walter está proibindo, dizendo que Harry vai usá-la para se comunicar com seus amigos. Tio Walter fala para Harry que ele deve ficar quieto no quarto, fingindo que não existe, pois ele vai receber uma visita de um possível cliente. Quando Harry volta para o seu quarto, se depara com uma criatura pulando em sua cama. Era Dobby, um elfo doméstico. Dobby diz que Harry não pode retornar a Hogwarts esse ano, porém não conta o motivo. Harry descobre que Dobby estava escondendo as cartas que Rony e Hermione haviam lhe enviado durante as férias, em uma tentativa de fazer com que Harry não consiga ir para Hogwarts. Dobby usa magia para atrapalhar a reunião de tio Walter. Na noite seguinte, Harry está dormindo quando escuta um barulho distante de um carro. Quando ele olha na janela, era um carro voador, e dentro dele estavam Rony e seus irmãos Fred e George. Eles arrancam as grades da janela de Harry e o ajudam a escapar. Eles vão para a Toca, a casa dos Weasley, onde Harry é muito bem recebido e conhece o pai de Ron, Arthur Weasley. Harry e os Weasley vão para o Beco Diagonal comprar seus materiais escolares, e Harry viaja usando o Podflu pela primeira vez. Dá um pouco errado, porém ele encontra Hagrid, que o leva em segurança até o Beco Diagonal. Na loja de livros, os alunos conhecem Gilderoy Lockhart, um famoso escritor de livros que aparenta ser bem estranho. Harry encontra com Draco Malfoy dentro da loja quando está indo para a saída, e conhece seu pai, Lucius Malfoy, e vê que o jeito de Draco com certeza veio de criação, vendo que seu pai é exatamente igual a ele. Na hora de embarcar no expresso de Hogwarts, eles estão atrasados, e Harry e Ron deixam para embarcar por último, mas não conseguem. Por algum motivo, a passagem estava fechada. Então eles têm a ideia de ir com um carro voador até Hogwarts. Eles chegam em Hogwarts de noite e o carro cai no salgueiro lutador, que o destrói, porém Harry e Ron conseguem sair ilesos, mas a varinha de Ron acaba quebrando. Eles são pegos entrando no castelo escondidos e são levados até o professor Snape, que diz que eles foram vistos por 7 trouxas enquanto eles voavam em direção a Hogwarts, e isso infringe o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. E Snape afirma que se dependesse dele, ambos seriam expulsos. Então Alvo Dumbledore e Minerva McGonagall aparecem, e o professor Dumbledore diz que a decisão do destino dos alunos deve ser tomada pela professora da casa de Grifinória, a professora McGonagall. Então ela diz que eles não serão expulsos, porém receberão detenção e que ela notificaria os seus responsáveis do ocorrido. Na manhã seguinte, os alunos do segundo ano estão em sua primeira aula de herbologia com a professora Pomona Sprout, onde eles aprendem sobre as mandrágoras e que elas são usadas para fazer a poção responsável por curar alguém que foi petrificado. E em uma aula prática muito barulhenta, os alunos aprendem a plantar as mandrágoras. No grande salão, os alunos estão comendo quando uma coruja chega para Ron com um berrador, uma carta que, quando aberta, emite um som muito alto com a voz da pessoa que escreveu. Após isso, os alunos têm sua primeira aula de defesa contra as artes das trevas, e o professor é Gilderoy Lockhart, o mesmo que estava na loja de livros lá no Beco Diagonal. Os alunos percebem que o professor é totalmente desqualificado para lecionar e a aula é um completo desastre. Após a aula, vemos que Draco Malfoy entrou para o time de quadribol, onde ele exibe que seu pai comprou vassouras Nimbus 2001 para toda a equipe. Chegando na cabana de Hagrid, Hermione conta que Draco havia lhe chamado de sangue ruim e explica para Harry que essa é uma forma de ofender bruxos cujos pais são trouxas. E Hagrid elogia Hermione, dizendo que ela é a bruxa mais brilhante do seu ano, o que anima a garota. Harry está cumprindo detenção com o professor Lockhart e quando é liberado, ele começa a ouvir uma voz vindo das paredes, uma voz dizendo que vai matar. Ele encontra seus amigos e conta a eles sobre a voz e começa a acompanhar o som. Em um corredor, ele vê várias aranhas andando em direção a uma janela, fugindo do castelo. Então ele se depara com Madame Nora, a gata do Sr. Filch, petrificada, e uma mensagem escrita com sangue na parede. A mensagem dizia: a câmara secreta foi aberta, inimigos do herdeiro cuidado, serão os próximos sangue ruins. Filch chega no local e acha que Harry foi o responsável por petrificar a gata dele. Após o professor Dumbledore chegar e resolver todo o tumulto que se formou, Hermione diz a Harry que mesmo no mundo da magia, ouvir vozes não é um bom sinal. O trio começa a conversar sobre quem seria o herdeiro de Slytherin, e Ron diz que acha que é Draco Malfoy pelo fato de ele repudiar nascidos trouxas. Então, sem ver uma alternativa para descobrir esse segredo, eles decidem preparar a poção Polissuco, uma poção que permite que quem a tome se transforme em outra pessoa, precisando somente de um fio de cabelo. Um jogo de quadribol entre Grifinória e Sonserina marca a estreia de Draco como apanhador do time da Sonserina. Durante a partida, é possível perceber que um dos balaços está perseguindo Harry, como se alguém o tivesse enfeitiçado. Harry consegue capturar o pomo de ouro, porém o balaço enfeitiçado bate em seu braço e o quebra. Então o professor Lockhart surge dizendo que sabe um feitiço para arrumar o braço de Harry. Após fazer o feitiço, o braço de Harry fica totalmente mole e sem o osso. Então Harry é levado para a ala hospitalar, onde passa a noite tomando algumas poções para que seus ossos cresçam novamente. Durante a noite, Dobby, o elfo doméstico, aparece dizendo que foi ele quem enfeitiçou o balaço, e ele também quem fechou a passagem para o expresso de Hogwarts. Tudo
Tudo na esperança de que Harry não conseguisse participar desse ano letivo, porque ele teme que Harry esteja em grande perigo. Enquanto Harry está na enfermaria, ele vê o diretor e mais algumas pessoas chegando com um aluno. Um aluno havia sido petrificado. Dumbledore diz que o que eles temiam havia acontecido. A Câmara Secreta havia sido aberta, mais uma vez. Harry, Ron e Hermione estão preparando a poção polissuco enquanto conversam sobre o que Harry ouviu na enfermaria. Ron acha que Lúcio Malfoy abriu a câmara quando estudava em Hogwarts e agora Draco está seguindo os passos do pai. Enquanto eles estão preparando a poção no banheiro, eles conhecem uma fantasma, a Murta que geme. Em uma aula de defesa contra as artes das trevas, o professor Lockhart duela com Snape e perde. Então eles colocam Harry e Draco para duelar. E Draco conjura uma serpente. Harry, sem perceber, começa a conversar com a serpente e todos ficam surpresos. Harry era um ofidioglota. Ele possuía a habilidade de conversar com as cobras. Tal habilidade característica por sua maioria de bruxos das trevas. E por Harry ter falado com a serpente na frente dos alunos e Salazar Slytherin também ser um ofidioglota, todos os alunos começaram a pensar que Harry era o herdeiro de Slytherin. Harry está andando em um corredor quando ele se depara com o fantasma Nick quase sem cabeça petrificado, juntamente com um aluno que também estava petrificado e mais uma vez ele repara nas aranhas fugindo do castelo. A professora McGonagall leva Harry até a sala do diretor, já que pela segunda vez Harry havia sido encontrado no local onde aconteceu o ataque. Ao entrar na sala, ele vê o chapéu seletor e também vê um pássaro com plumas escarlates. O pássaro parecia velho e cansado, então repentinamente o pássaro pega fogo e desaparece. Harry fica assustado porque provavelmente atribuiriam a culpa daquilo a ele também. Quando o professor Dumbledore aparece, Harry fala sobre o pássaro e Dumbledore explica que aquela era Fawkes, sua fênix. Em determinado momento, quando elas estão velhas, elas queimam e renascem das cinzas. E diz a Harry que as fênixes são imortais e que suas lágrimas possuem poderes curativos. Hagrid aparece para defender Harry das acusações, porém Dumbledore diz que não era necessário, pois ele não acreditava que era Harry quem estava atacando os alunos. No grande salão, agora com a poção polissuco pronta, eles colocam seu plano em ação. Colocam um tipo de sonífero em 2 bolinhos para que Crabbe e Goyle comam e durmam. Após eles dormirem, Harry e Ron pegam um fio de cabelo de cada um deles e colocam na poção. Eles tomam e se transformam nos alunos da Sonserina. Hermione, que havia pego um fio de cabelo de uma aluna da Sonserina, diz para eles irem na frente. Eles, sem entender, vão até o salão comunal da Sonserina, conversar com Draco e tentar descobrir se ele sabe quem está por trás dos ataques. Eles percebem que Draco não sabe nada sobre o herdeiro de Slytherin, ou quem está por trás dos ataques. Com o efeito da poção acabando, eles voltam correndo para o banheiro e encontram Hermione. O cabelo que ela pensava ser da aluna da Sonserina era na verdade do gato da garota. Então Hermione havia ficado com a aparência de um gato, por isso não quis sair do banheiro. Ainda por um corredor, eles percebem que o corredor está cheio de água. Ao correr para o banheiro, veem que a Murta o havia inundado. E Murta diz que ela estava de costas e alguém havia jogado um diário através dela. Harry pega o diário e o leva para o quarto. Quando ele abre, ele nota que o diário está em branco. Então ele pega uma pena e escreve. E o diário responde dizendo que seu nome é Tom Riddle. Tom mostra uma memória a Harry. A memória de quando a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez. E que uma aluna havia morrido. Ele vê Tom Riddle conversando com o professor Dumbledore. E Dumbledore diz que se o responsável não for capturado, Hogwarts será fechada e os alunos voltarão para suas casas. Então Tom, que era órfão, diz que não tinha para onde ir e vai ir atrás do responsável pela morte da aluna. Ainda vendo a memória, Harry vê Tom Riddle interrogando Hagrid, dizendo que a criatura que Hagrid escondia em Hogwarts havia atacado e matado a aluna. Hagrid nega, dizendo que Aragog nunca teria atacado a garota. Tom manda Hagrid sair da frente. Hagrid se recusa. Tom então usa um feitiço para abrir o baú. E de dentro do baú, uma aranha bem grande sai e foge. Tom diz que Hagrid vai perder sua varinha e será expulso pelo que ele fez. Então, a memória acaba. Quando Harry chega em seu quarto, sua cama e todas as suas coisas haviam sido reviradas e o diário de Tom Riddle havia sumido. Harry então vai até a cabana conversar com Hagrid, pois se ele quem abriu a câmara da outra vez, ele pode saber quem está por trás dos ataques agora. Antes que Hagrid possa responder, alguém bate à sua porta. Era o professor Dumbledore, junto com o ministro da magia. O ministro diz que por conta do histórico de Hagrid, ele tem de ser levado para Azkaban para a segurança da escola. Então Hagrid, antes de partir, diz: sigam as aranhas. E essa era uma mensagem para Harry e Ron, que estavam debaixo da capa da invisibilidade. Então, os dois seguem as aranhas para dentro da Floresta Proibida, onde eles encontram uma aranha gigante. E o mais aterrorizante, essa aranha conseguia falar. Era uma acromântula. A acromântula que Hagrid protegeu durante a visão que Harry teve no diário. Aquele era Aragog. Harry pergunta qual era o monstro de Slytherin, já que não era a acromântula. E Aragog diz a Harry que eles não dizem o seu nome. E é a criatura cujas aranhas mais temem
temem. Harry e Ron têm que fugir das aranhas. Os dois conseguem fugir e vão até a enfermaria. Eles encontram um papel que Hermione estava na mão quando foi petrificada. O papel dizia qual era o monstro que Salazar Slytherin havia deixado na Câmara Secreta. Um basilisco, uma serpente gigante que mata qualquer um que olhar diretamente em seus olhos. Eles percebem que nenhum dos alunos morreu, pois nenhum olhou diretamente nos olhos do basilisco. Viram somente seu reflexo. Enquanto eles estão conversando sobre a Murta ser a aluna que havia morrido na primeira vez em que a Câmara foi aberta, eles escutam os professores dizendo que o herdeiro havia deixado mais uma mensagem. O que eles temiam havia acontecido. Uma aluna havia sido levada para a Câmara Secreta. Essa aluna era Gina Weasley, a irmã de Ron. Harry e Ron vão correndo para a sala do professor Lockhart, já que ele havia sido designado para lidar com a criatura, pois ele dizia saber onde era a entrada da Câmara Secreta. Quando eles chegam na sala, o professor está arrumando as malas para fugir. Ele não passava de uma farsa. Um bruxo com muito talento e aptidão em feitiços de memória. Então ele roubava as ideias e histórias das pessoas, apagava as memórias delas e agia como se ele tivesse realizado tais feitos. Harry e Ron levam o professor à força até o banheiro, onde a Murta diz ter visto os olhos do basilisco antes de morrer. Harry então usa ofidioglossia perto de uma pia com uma marcação de serpente na torneira, e a entrada da Câmara Secreta se abre. Eles entram na Câmara Secreta em busca de Gina. O professor Lockhart rouba a varinha de Ron e diz que vai obliviar a memória deles, deixá-los para morrer e fugir. Porém, quando ele tenta usar o feitiço de memória, por conta da varinha de Ron estar quebrada, o feitiço acaba acertando ele mesmo, que perde sua memória. Harry e Ron se separam e Harry tem que seguir sozinho. Harry encontra a Gina e junto com ela está Tom Riddle, mas dessa vez ele parece mais real do que durante a memória que Harry viu no diário. Era como se ele estivesse tomando forma física. Tom diz que usou Gina para abrir a Câmara Secreta e que agora, enquanto a vida de Gina era drenada, Tom ficava mais forte. E ele revela a Harry que ele é o Lord Voldemort. Tom chama o basilisco e manda ele atacar Harry. Harry foge para não olhar nos olhos da serpente. Nesse momento, Fawkes, a Fênix de Dumbledore, aparece carregando o chapéu seletor e ela cega ao basilisco, fazendo com que Harry pudesse fugir sem o medo de olhar nos olhos da serpente. De dentro do chapéu seletor surge uma espada. Era a espada de Godric Gryffindor. Em um ataque do basilisco, Harry usa a espada para golpeá-lo. A serpente morde Harry, porém morre com o golpe da espada. Harry pega a presa do basilisco e destrói o diário, fazendo com que Tom Riddle seja destruído junto. Envenenado, Harry estava quase desmaiando quando Fawkes usa suas lágrimas para curá-lo. Os alunos, junto com o professor Lockhart, conseguem sair da câmara com a ajuda de Fawkes. Harry conta tudo o que aconteceu para o professor Dumbledore e nesse momento Lucius Malfoy aparece com seu elfo doméstico Dobby. Harry então percebe que era a família Malfoy que maltratava o elfo. Escondendo uma meia dentro do diário destruído, Harry entrega ele a Lucius, que joga o diário para Dobby, pois não quer carregá-lo. Dobby, ao abrir o diário, vê que o mestre dele havia lhe dado roupas, fazendo assim com que ele fosse liberto. Lucius tenta atacar Harry, mas é parado por Dobby, que agora pode usar magia contra seu ex-senhor. No final do ano letivo, os alunos estão no grande salão quando Hermione aparece após ter tomado a poção das mandrágoras e ter sido despetrificada. Harry a abraça. Hagrid também aparece, pois já que o problema da Câmara Secreta havia sido resolvido, não tinha por que ele continuar em Azkaban por um crime que ele não cometeu. Os alunos comemoram e é assim que termina a história.